Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, dessa vez com a 11ª aula do curso C.S. Lewis, escritor, filósofo e teólogo, e você já está mais do que cansado de ouvir essa longa introdução todas as vezes nesses vídeos, já há 10. Na aula de hoje, nós estaremos vendo esse tema aqui, Perelandra, o volume 2 da nossa querida, amada e adorada trilogia cósmica do C.S. Lewis. Talvez você tenha sofrido aí com o vídeo 10, porque o vídeo 10 não estava bem, o áudio ficou bem problemático, tá bom? Então, para não prejudicar a sua compreensão da trilogia cósmica, eu dediquei uma partezinha inicial aqui, um quinto dessa aula, para recapitular o que a gente viu no vídeo anterior. Muitas pessoas vieram falar comigo, comentando que queriam muito conhecer o livro, mas não puderam ouvir por causa do áudio do vídeo, então eu trouxe essa introdução especialmente para vocês. Pode seguir. A trilogia cósmica, gente, aqui é só dando a recapitulada nas aulas anteriores, tá? Na aula anterior. A trilogia cósmica ela é composta por esses 3 livros belíssimos que vocês estão vendo aqui, ó. A Thomas Nelson não está me pagando, mas eu estou fazendo de graça aqui a publicidade mesmo. Além do Planeta Silencioso é o volume 1, publicado em 1938. Perelandra, em 1943, e Aquela Fortaleza Medonha, em 1945. Ressaltando que eu já ressaltei, percebam aqui que nós temos a tensão pré-guerra, Segunda Guerra Mundial. Aqui nós temos a Segunda Guerra Mundial e aqui nós temos a conclusão da Segunda Grande Guerra. Então, foi um livro escrito em espírito, em ânimos de guerra. Concomitante aqui, quase concomitante com o cristianismo puro e simples. Ele foi inspirado, ele foi originalmente, surgiu a ideia por causa de uma aposta que o Tolkien, o C.S. Lewis e o Tolkien fizeram. O Tolkien queria, os Inklings em geral, eles queriam escrever histórias que eles gostassem, que eles gostavam do gênero que eles gostavam, mas com uma cosmovisão que eles concordassem. E não aquela cosmovisão cientificista, aquela cosmovisão que coloca a ciência acima da ética e assim despreza o ser humano, despreza a natureza e o valor intrínseco do ser humano. E querendo histórias assim, o Tolkien e o Lewis fizeram uma aposta em que coube ao Lewis escrever uma história de viagem interplanetária e coube ao Tolkien escrever uma história de viagem no tempo. O Lewis nos brindou, nessa aposta, a gente que ganhou, com a trilogia cósmica, enquanto Tolkien não conseguiu finalizar os seus contos de viagem no tempo. A gente tem aí, em alguns volumes de contos inacabados do Tolkien, The Lost Road, que vai aí ter uma ideia de viagem no tempo, mas infelizmente não foi finalizado, e Notion Clue Papers, também aí vai ter essa pegada de viagem no tempo. Avança para mim, por favor. Recapitulação, como prometido, Ransom é o personagem principal. Coincidentemente, é um termo em inglês, e vai ficar mais claro em Perelandra a utilização desse nome Ransom. É um termo em inglês que também significa resgate. Ransom é o que você paga para o sequestrador. O Ransom e a viagem espacial. O Ransom é sequestrado por duas pessoas ali, o Weston e o Devine. O Weston é um grande físico e o Devine é um grande ganancioso. Eles viajam para Malacandra, um para analisar se o local é habitável para a humanidade e o outro para conseguir ali dinheiro, ouro, para enriquecer-se. O planeta que eles viajam é Malacandra, que é o nosso planeta Marte, na língua da Terra. Os malacandrianos, que são seres inteligentes que moram lá, são os Hross, os Sorns, os Pfiftrigi, o Oyarsa de Malacandra, que é como se fosse um líder supremo, Erdila, que são os Erdil, que seriam seres transparentes, que habitam lá a atmosfera de Malacandra, e sim fazem ali, exatamente como vocês podem ver aqui na imagem, os Sorns, os Hross e os Pfiftrigi. E é muito claro na narrativa que eles são seres, como vocês podem ver, completamente distintos, um pouco humanoides, uns mais que outros, mas os Hross, eles eram responsáveis pela música, pela poesia, eles eram os gênios poetas, enquanto os Sorns lidavam mais com tecnologia e filosofia, e os Pfiftrigi,
esse bicho aqui, de nome tão difícil de se dizer, quanto de escrever, eles eram os engenheiros, eles eram os construtores. Em sua observação, o Ransom, ele vai destacar que, embora eles fossem diferentes, de raças diferentes, de aparência diferente e de profissão diferente, eles tinham a mesma percepção de si e do outro. Não existia hierarquia social, não existia você é mais importante porque é filósofo, ou você é mais importante porque você é poeta, ou você é mais importante porque você é engenheiro. Eles viviam em uma isonomia, liderados pelo Oyarsa, que era ali um um líder maior, colocado por Malerdil, que é uma percepção do Aslan, desse mundo da trilogia cósmica, que também é uma figura de Deus, ali é uma figura de Deus / Cristo. A gente vai ver por quê. Exatamente, viagem espacial, igualdade social, como eu destaquei, Malerdil é o supremo, né? É o rei supremo do universo, e ele trabalha a questão moral. Em determinado momento, quando o Weston e o Devine matam um Hross, eles são levados, já no final da narrativa, já caminhando para a conclusão, são levados perante o Oyarsa de Malacandra para serem julgados. E ali é uma grande discussão ética, em que o Weston vai dizer que tem o dever de fazer progredir a sua raça através da conquista de um novo planeta, para que a raça humana progrida. Então a ciência, enfim, e vai entrar toda uma questão moral ali, porque o Weston estava disposto a sacrificar o Ransom e alguns seres humanos e toda a raça de malacandrianos para que a raça humana sobrevivesse. E aí é questionada essa questão, é questionada essa situação em que uma semente de humanidade não pode ver o seu fim, e para que ela não veja o seu fim, todo o resto dos seres vivos devem pagar por isso? Será que o genocídio de uma raça vale a pena para a prosperidade de outra? Isso daí, gente, é muito interessante de se compreender dentro do frame, dentro do contexto da guerra, onde nós temos Hitler querendo impor a sua raça ariana, enquanto ele destrói, dizima a raça judaica ou judia. Pelo sucesso de um, pela prosperidade de um, vale o extermínio de outros? Como o Luiz deixa claro aqui, não. Adiante, por favor. Exatamente, o enredo. O Ransom é sequestrado, mas foge do sequestro. Ele conhece os Rossa, e aí conhece a língua. Inclusive, gente, ponto interessante para discutirmos, já para irmos entrando em Perelandra. Aqui é dito, no livro 1, que essa é a língua dos Ross, no plural, né? No entanto, quando a gente vai para Perelandra, essa língua é chamada de Solar Antigo. O Ransom, ele fica fluente em Solar Antigo ali no Planeta Silencioso, e isso o habilita para fazer essa viagem para Perelandra, aqui no livro 2. Só que essa língua é um pouco confusa narrativamente, porque aqui ela é criada pelos Rossa, mas aqui ela já é uma língua ancestral. Já é uma língua ancestral criada aí, meio que não sabe quem foi. No percurso eles conhecem os seres de Malacandra, há um longo discurso, e depois desse longo discurso, o Oyarsa resolve não destruir o Ransom, o Weston e o Devine, mas mandá-los de volta para a Terra, contanto que eles não voltem a Malacandra. E eles topam, e eles vão para a Terra, e aí a narrativa é concluída. No entanto, é concluída com uma piscadinha de olho, porque é dito que as aventuras do Ransom com Malerdil, com os Erdila, talvez não tenham terminado. E, de fato, não terminaram, porque nós temos mais 2 livros adiante. E agora nós vamos falar um pouquinho de Perelandra, não é isso? Na verdade, antes de irmos a Perelandra, lembra que eu disse para vocês na aula passada, para quem conseguiu assistir, que nós tínhamos uma percepção crítica muito aguda do Haldane, do professor Haldane, que fez lá aquela crítica Aldine Horn ao C.S. Lewis, a trilogia cósmica especificamente,
tendo em vista que ela foi escrita, como eu destaquei na primeira aula, como uma resposta a essas cosmovisões, como do H.G. Wells, exposto no Guerra dos Mundos, e também do Haldane, em que ele expõe Impossible Worlds, em que ele vai descrever que para o sucesso de uma raça, a outra deve ser dizimada. Enfim, nada mais nada menos que o darwinismo social, pregado e implementado ali durante o período da Segunda Guerra. Lewis vai escrachar com essa percepção de mundo. O Haldane vai explicar o seguinte, em sua crítica ao Lewis. Minha querela principal com o Sr. Lewis não é por seu ataque à minha profissão, cientista, mas pelo seu ataque à minha espécie humana. Eu acredito que, sem nenhum assunto sobrenatural, homens podem ser extremamente bons ou extremamente maus. Ele necessita explicar o mal humano pelo diabo e a virtude humana por Deus. Para ele, o Lewis, a liberdade humana é apenas uma escolha entre alternativas apresentadas às nossas almas por seres sobrenaturais. Para mim, isso é algo criativo, no sentido de que cada geração faz novas e grandes possibilidades de bem ou mal. O Haldane vai explicar que o ser humano ele pode ser bom intrinsecamente ou pode ser mal intrinsecamente. Depende unicamente das escolhas que a pessoa faz e que isso não necessita, não implica na existência ou inexistência de Deus. Se você se lembrar das nossas aulas em que falamos de milagres, do livro Milagres, em que falamos de cristianismo puro e simples, e que vamos concluir esse curso falando de abolição do homem, o Lewis ele vai mostrar que só podemos ter leis morais objetivas. A moral, ela só existe porque existe um ser sobrenatural que legisla sobre tudo e que colocou nos seres humanos uma percepção de lei moral, a que todos respondem ou positivamente ou negativamente, mas que todos reconhecem. É exatamente contra essa percepção que o Haldane vai se levantar aqui. O Lewis, respondendo a isso em seu livro sobre histórias, ele vai comentar o seguinte: sobre as condições modernas, qualquer convite efetivo ao inferno certamente aparecerá à guisa de planejamento científico, como o regime de Hitler de fato o fez. Pesado, hein? Todo tirano deve começar reivindicando ter o que suas vítimas respeitam e dar o que elas querem. O Lewis ele vai mostrar, gente, se você quer convidar um bocado de pessoa para o inferno, você deve começar defendendo um discurso que elas defendem. Portanto, se você quer colocar algo extremamente maléfico na cabeça de algumas pessoas, disfarce esse algo com o termo ciência. Diga que é científico. Diga que essa amoralidade, que essa amoral, que essa aversão à moralidade, ela é científica. O Lewis vai dizer, gente, que não é contra a ciência. Muito pelo contrário, ele é a favor da ciência. Ele tem amigos cientistas. Ele é um professor universitário. Mas o que ele é contra? Ele é contra essa ciência que mistura conceitos ali, como é que eu poderia dizer, místicos, que misturam conceitos metafísicos, como a não existência necessária e absoluta, que é o naturalismo, não existência de Deus, a ciência, e assim impregna toda a ciência com essa percepção e essa cosmovisão, sendo que a ciência não pode, em momento algum, contar com isso. A ciência que, por exemplo, também coloca a moralidade, como eu já falei, abaixo do progresso científico, devemos progredir a todo custo, ainda que isso custe a raça humana. Complicado, né? É contra isso que o Lewis se levanta, não contra a ciência em si. Nenhum homem ou grupo de homens é bom, está errado aqui, o suficiente para lhe ser confiado o poder absoluto sobre os outros. Não existe raça, não existe cor, não existe credo, não existe nacionalidade que confira a um ser humano a possibilidade de definir o que vai acontecer com as outras pessoas. Aqui ele está falando diretamente para Hitler. Não importa quem Hitler seja, o poder que ele tem, a nacionalidade, o discurso ou whatever, ele não pode definir, ele não pode ter poder absoluto sobre os outros. E assim ele puxa para o Weston e assim ele nos encaminha para o discurso disfarçado de científico, mas que, na verdade, é
bastante metafísico, como a gente vai estar vendo a seguir exatamente. Perelandra, gente, prévias. O que originou esse livro Perelandra? O que o Lewis falou sobre a origem dele? E aqui eu coloquei algumas citações do Downing, que é um livro bastante interessante, posso deixar na descrição para vocês depois. Ele vai dizer o seguinte: ele escreveu para a irmã Penélope no dia 9 de novembro, dizendo que ele criou esse personagem principal, o Ransom, e o mandou para Vênus. E através do primeiro diálogo com a Eva desse planeta. Ele criou o Ransom, ele teve a ideia do Ransom ir para Vênus, para Perelandra, quando ele pensou no primeiro diálogo que ele teria com a Eva desse planeta. Perelandra, gente, para a gente abrir as discussões aqui, ele vai trabalhar diferentemente da viagem interplanetária. Aqui não contamos com a ficção científica mais, porque a viagem espacial é colocada de lado através da ciência, mas o Ransom ele vai viajar através de meio que um caixão que os Eldil vão colocar para ele, os seres celestiais vão colocar para ele, e um personagem muito conhecido de vocês vai contar essa história para a gente. Ele viaja para lá, e o Lewis vai comentar que ele teve toda essa ideia a partir desse primeiro diálogo, que Ransom travaria com uma Eva de outro planeta. O que é uma Eva? Uma mulher primária, primordial, né, a esposa de Adão, não caída. Se o Ransom pudesse estar no mundo não caído e pudesse conversar com a Eva deles, como seria? Descobriremos em Perelandra. Nós conhecemos Lewis como um personagem nesse romance. Nesse tempo, ele vai estar se dirigindo à cabana de Ransom e se preocupando com o envolvimento dele em assuntos de política interplanetária. O Lewis vai virar personagem, gente, finalmente. Lembra que eu tinha confundido em algumas aulas? O Lewis vai contar isso pra gente, o Lewis vai estar lá. Finalmente ele se caracterizou de personagem. E ele é quem abre a narrativa de Perelandra. Os primeiros parágrafos, as primeiras páginas são descritas pelo próprio, que na narrativa é amigo do Ransom, que você lembra muito bem, espero eu, que é filólogo e que é professor universitário, muito parecido com o Tolkien. Então nós temos aqui Tolkien e Lewis transformados em personagens para viver uma grande aventura. Infelizmente o Lewis fica, né? O Tolkien vai sozinho, enfim. Adiante. Exatamente. Narrativa, gente. Analisando a narrativa, nós temos a narração em terceira pessoa, que é o colega. Eu tentei aqui nesse slide fazer, mas eu acabei entregando no slide anterior. Um colega que vai visitar a cabana, preocupado com esses assuntos que o Ransom tem falado desde que chegou de Malacandra. Será que ele vai estar envolvido com esse negócio de política interplanetária? Como é que vai ser? Essa é a preocupação do Lewis. Eu já entreguei para vocês esse daqui também. É ficção científica? Na minha perspectiva, não. A gente está mais aqui para fantasy do que para uma ficção científica. Tendo em vista que ficção científica necessitamos de um fator primordial, que é a ciência, as coisas, para que elas aconteçam, têm que ter uma explicação científica. Eu expliquei para vocês na primeira aula, né, de Além do Plano Silencioso, que o próprio Além do Plano Silencioso não é bem uma ficção científica, porque o enredo não gira completamente em torno da ciência, mas ele é mais para uma fantasy fiction, em que uma ficção científica segura a mão da fantasia e caminham lado a lado. Então, se o primeiro volume já era uma fantasy fiction, aqui nós vamos estar tratando de uma fantasy, com apenas o tópico aí de viagem interplanetária, mas que não tem explicação científica, pois os próprios espíritos /anjos Eldil que vão fazer esse trânsito do Ransom até Perelandra, até o planeta Vênus. Envolvimento em assuntos interplanetários, como eu já falei para vocês, e os personagens principais, Lewis, sim, o próprio Lewis, Ransom, que vocês já conhecem, Weston, que é o vilão do primeiro livro, a Dama, gente, que é a Eva de Vênus, a Eva de Perelandra, ela é uma mulher alta, bonita, que o Ransom, ele vai encontrá-la e vai comentar que ela era tão bela, mas ela era bela de uma forma pura. Ele não sente por ela
Os dois estavam sem roupa, tá? Toda essa viagem interplanetária tinha que ser feita sem roupa, que é muito estranho. Mas, enfim, os dois estavam nus, mas olhar para ela não despertava um desejo sexual no Ransom. Ele apenas a apreciava como quem aprecia uma bela obra de arte. O rei, que é como se fosse o Adão, que passa a maior parte da narrativa ausente, o que nos lembra que no momento... Gente, aqui vamos ter que ter um mainframe bíblico, tá? Não vai ter como não discutir, principalmente Perelandra, sem intercalar discussões com a Bíblia. Nós temos Adão, nós temos Eva, nós temos Satanás e nós temos uma figura nova que vai ser uma figura messiânica aqui, que vai ser o Ransom. O Ransom vai ter sido convocado por Malerdil para entrar nesse enredo de uma possível queda, de uma potencial queda. E o Weston, ele vai ser o convocado pelo próprio Satanás. Exatamente isso. Sim, o Adão de Vênus, assim como o Adão da Terra, no momento da tentação, não estava lá, ou estava lá e fica em silêncio, dependendo de algumas traduções que você veja na sua Bíblia. Vênus, que aqui nós temos o Oyarsa de Perelandra, o Luiz, no final da narrativa, eu acabei não colocando mais para frente, eu já coloquei aqui. Tendo em vista que o planeta Marte se refere ao deus latino Marte e grego Ares, e Vênus se refere à deusa Vênus, ou Afrodite em grego, o Luiz, gente, aqui vai ter muita Bíblia, mas vai ter muita mitologia também. Ele vai se encantar com os Oyarsas, o Ransom, vai se encantar com os Oyarsas no final e vai dizer, eu vou chamar vocês pelo nome que a gente chamou na Terra, porque vocês são o verdadeiro Vênus, o verdadeiro Marte, a verdadeira Vênus é o verdadeiro Marte, porque nós na Terra pensamos em vocês através de uma mitologia que é falha, que é errada, que nos ensina conceitos errados, mas vocês são reais. E a nossa mitologia são apenas a nossa visão de vocês através de um véu. Muito interessante como a gente vai intercalar também com mitologia. Mas adentrando já de fato na narrativa, nós temos a ambientação que eu coloquei aqui para vocês. Na verdade, essa não é uma imagem de Perelandra, do planeta Perelandra, mas essa é uma imagem do Jardim das Hespérides, da mitologia grega. Por quê? Já falei para vocês que vai ter muita mitologia também. Quando chega em em Perelandra, o Ransom, ele vai descrever o país porque ele vai estar no planeta, né? Mas o trecho de Perelandra que ele desce, ele vai comentar que é muito parecido com o Jardim das Hespérides, aí da mitologia grega, e ele descreve da seguinte maneira: uma árvore estranha, heraldicamente colorida, carregada com frutos amarelos e folhas prateadas. Eu gostei de um review que eu vi na internet do Perelandra, que você nunca vai ver C.S. Lewis e Tolkien comentando, a água é azul, a folha é verde. Aqui a gente vai ter uma poetização narrativa que eu compararia à de Guimarães Rosa no Brasil. Nada é tão simples, ele sempre vai dar uma descrição. O mar que vai ter lá em Perelandra vai ser um mar de vidro, mas ele vai ser um mar de vidro dourado. Ele vê também um pequeno dragão que habita lá, inclusive é o primeiro ser que ele chega e se confunde. Ele, nossa, tem um dragão envolto na árvore. E ele vai pensar, será que você é um ser racional? Você é um rinal? Você conversa comigo? Você pode interagir comigo? Enfim, é o primeiro ser perelandriano que ele vê e ele fica tentando, se questionando, né? Ele fica se perguntando, será que foi para conversar com você que eu vim aqui, ó pequeno dragão? Aí ele fica confuso, só uma questão de ambientação. Essas frutinhas, gente, que vocês estão vendo aqui nessa árvore, elas não são frutas, mas elas são bolhas. E cada bolha que o Ransom vai provando vai ter um sabor diferente. Uma vai saciar uma necessidade dele, a outra vai saciar outra. E ele vai degustando todas essas bolhas, não todas, porque ele vai comentar que, diferentemente da terra em que as pessoas pegariam essas bolhas para vender, e se não me engano as douradas ou eram amareladas, seriam vendidas mais caro, porque elas seriam as mais deliciosas e tudo mais. Ele vai comentar que lá ele sentia uma paz tão grande, que ele tinha confiança de que não precisava se fartar de tudo,
porque no dia seguinte elas ainda estariam lá. Essa ganância que a gente tem na Terra de aproveitar tudo no momento que tem, e até porque não pode ter amanhã, ele vai dizer que essa sensação não existia em Perelandra. A superfície do planeta, diferentemente da nossa, em que nós andamos em terra firme, Perelandra é completamente aquoso e existem algumas ilhas flutuantes. O Ransom vai encontrar-se em uma dessas ilhas flutuantes. A terra firme, ela existe em Perelandra, mas ela é um local isolado e que vai ter uma questão moral muito interessante que vai envolvê-la, que é a terra firme aqui embaixo. Pode avançar, por favor? Acho que foi 2, não? Não, obrigado. Isso, obrigado. O planeta Perelandra, gente, ele fora criado recentemente. Se eu não me engano, é dito que ele é o último planeta criado por Malerdil. Quando o Ransom encontra a dama verde, né, a Eva de Perelandra, ele vai perceber que ela tem formas humanas. E aí ele vai se lembrar imediatamente, peraí, ela é criada por Malerdil. Mas os malacandrianos também foram criados por Malerdil. No entanto, Malacandra é uma terra velha, enquanto Perelandra é uma terra jovem. A forma humanoide deles acaba indicando que, por eles se parecerem com seres humanos e eles terem sido criados à imagem e semelhança de Malerdil, como Malerdil se fez homem para morrer no lugar do ser humano e pagar o preço de Tulcandra, do planeta silencioso que é a nossa Terra, todos os seres criados a partir da queda da humanidade, a partir da morte de Malerdil, de Jesus, eles são criados em formato humano, porque eles se parecem necessariamente com o seu criador, com aqui Malerdil. Exatamente. Quando a dama, primeiramente, ela encontra com Ransom, ela corre feliz e tenta conversar com ele, pensando que ele era o rei, pensando que ele era o Adão dela, mas infelizmente não era. E aqui tem uma situação muito engraçada, que é essa conversa. Por sua vez, quando o Ransom encontra com ela, o Ransom ele vai tentar travar ali uma conversa, né? A página 75, por exemplo, diz o seguinte pra gente. Ele comenta, né? Ransom tomou a decisão de falar usando a língua solar antiga que eu falei para vocês. Eu sou de outro mundo, começou ele e parou. A dama fez uma coisa para a qual ele estava completamente despreparado. Ela levantou seu braço e apontou para ele, não como uma ameaça, mas como se convidasse as outras criaturas a olhar para ele. Naquele momento, o rosto dela mudou novamente e por um segundo Ransom pensou que ela fosse gritar. Em vez disso, ela explodiu em uma gargalhada, rindo sem parar até o corpo tremer. Ela se curvou para a frente, apoiando as mãos nos joelhos, ainda rindo e apontando para ele. Os animais, tais como nossos próprios cães em circunstâncias similares, perceberam vagamente que havia um motivo de diversão em tudo aquilo e começaram a dar cambalhotas, bater as asas, bufar, andar sobre as patas traseiras. E a Dama Verde continuou a rir, até que uma onda, lembra que eles estavam em terras móveis, né? Em superfícies, a superfície aquosa, eles estavam ali em ilhas móveis. Até que uma onda separou as ilhas onde eles estavam e ela não pôde mais ser vista. Ransom ficou chocado. Os Erdila, os seres celestiais, né, enviaram ele para encontrar uma pessoa idiota? Ou para encontrar um espírito maligno que zombou dele? Ou tudo aquilo foi uma alucinação? O primeiro contato que eles têm é um contato muito peculiar, como vocês estão vendo, né? Mas tudo isso se resolve, o Ransom consegue conversar com ela. E aí ela vai contar um pouco do mundo de Perelandra para ele, e ele vai contar um pouco dos mistérios do mundo mais velho de Tulcandra para ela. Ela vai dizer que ela é jovem, porque ela foi criada há pouco tempo. No entanto, ela não tem mãe. O Ransom pergunta para ela, quem é sua mãe? Ela vai dizer, eu não tenho mãe. É muito interessante essa situação. Eu não tenho mãe porque eu sou a mãe. Ah, e o rei? Quem é o pai dele? Ele não tem pai porque ele é o pai de todos, o pai do crescer e multiplicar-se. Na página 101, a dama, após entender muitas coisas de Ransom, cada explicação da vida que o Ransom vai falar,
vai falar para ela do que é morte, vai falar para ela do que é um bocado de coisa. Ela vai explicar para ele que ela não pode ir à terra firme. Olha as páginas 111, o que diz. O Ransom vai dizer que vive em terras firmes. E aí ela diz, ela ficou tanto tempo numa atitude reflexiva que Ransom ficou com medo de que não fosse falar outra vez. Quando o fez, falou em voz baixa e, mais uma vez, em tom tranquilo, ainda sem aquela alegria inicial. Ele falou para que vocês nunca fossem lá, disse ela, mas em forma de declaração que de pergunta. Não, disse Ransom. Então deve haver leis diferentes em mundos diferentes. Existe uma lei no mundo de vocês para não dormir na terra firme? Sim, disse a dama. Ele não deseja que vivamos lá. Podemos até ir lá, caminhar pela ilha, porque o mundo é nosso. Mas para dormir e acordar lá... E ela terminou uma frase com um tremor no corpo. A ordem, a grande proibição que na Bíblia é não comer da árvore que fica do fruto da árvore que está no meio do jardim, aqui a proibição que Malelil, que o Criador dá para Adão e Eva, perelandrianos, é não dormir na terra firme, não dormir na faixa de terra firme. Eles só podiam dormir nas ilhas móveis. E ela explica isso para o Ransom. O Weston, gente, ele chega na narrativa caído do céu profundo, como eu botei aqui, está escrito na página 104. Logo após essa conversa, logo após saber do que ela não poderia fazer, o Weston chega. Mas esse Weston é um Weston muito diferente. Ele cai do céu profundo, caiu do céu, na terra, foi lançado, e ele parecia diferente. Suas crenças e percepções de mundo eram diferentes. Quando ele cai, o Ransom e a dama dizem o seguinte: alguma coisa caiu do céu profundo, disse a dama. O rosto dela expressava espanto e curiosidade, mas na terra é tão raro de ver essas emoções sem uma ponta de medo que sua expressão pareceu estranha a Ransom. Acho que você tem razão, disse ele. Opa, o que é isso? O mar tranquilo se avolumou e todas as algas na margem da ilha onde eles estavam se movimentaram. Uma única onda passou sobre a ilha deles e tudo ficou calmo outra vez. Com certeza, alguma coisa caiu no mar. Quando Ransom encontra-se com o Weston vai contar para o Ransom o que viveu. E o Weston está mudado, como vocês vão ver na descrição que a gente vai dar. Mas como aqui a gente está dando só um enredo geral, o Weston, ele não está mais no controle do seu corpo. O corpo do Weston encontra-se possuído por um espírito maligno, pela figura satânica mesmo, e o Weston vai ser chamado de não-homem, ou não-humano. O não-humano, essa figura não-humana, vai ser o inimigo na terra de Perelandra, vai incorporar o tentador. Sabendo que existia uma única proibição, que era não dormir nas terras firmes, o Weston vai fazer de tudo para colocar na cabeça da dama que ela deve dormir em terra firme, porque assim ela vai experimentar o que verdadeiramente Malelil quer para ela. E o Ransom, ao perceber isso, ele vai finalmente concluir. Então é isso, pensou ele. É por isso que eu fui enviado até aqui. Eu fui enviado até aqui para não permitir que essa terra caia, para não permitir que Perelandra caia em pecado, assim como Tucandra, assim como a terra. Nós temos a tentação, e longas páginas se passam nesse discurso da tentação. Nós temos depois o conflito, e aí é muito interessante, gente, porque o Weston vai tentando, e a dama não cai em tentação, como a Eva tucandriana, né, a Eva terrestre caiu. E quando ela resiste a todas as tentações, o Ransom começa a perceber que o Weston não para. Então ele tem uma conversa, surge uma voz, deve ser a voz de Malelil, que começa a conversar com o Ransom. E essa voz explica para o Ransom que ele foi para lá para observar se a Eva cairia em tentação. Não caindo, ele deve entrar em conflito para destruir
literalmente, é pancadaria que tem em alguns capítulos, vocês vão ver o mal. E ele entra em combate corporal com o Weston. Enfim, ele tem medo porque o Weston não é mais o Weston, mas é uma força maligna. E ele é apenas o Ransom que está lá. Mas ele entende que ele está lá a favor de Malelille, então ele vai e começa de fato uma luta corporal. Nós temos o conflito e por fim nós temos o desfecho, onde, daqui a pouco eu conto para vocês. Adiante, por favor. Exatamente. A ontologia westoniana. Gente, na página 204 é revelado o seguinte. O inimigo havia entrado naquele corpo a convite do próprio Weston. E sem tal convite não conseguiria entrar em nenhum outro. O Weston, isso aqui quando a voz começa a explicar, a voz vai ser tipo a voz de um anjo que explica a visão para alguém, que explica uma alegoria para alguém. O Weston, a voz vai explicar para o Ransom que o Weston, ele aceitou o seu destino. Ele aceitou ser possuído pela força satânica para fazer essa missão. Conversando com o Ransom, ele vai comentar algumas coisas que eu destaquei aqui para vocês. Tornei-me crente convicto na evolução emergente. Agora, eu trabalho para o Espírito. O Espírito que você, Ransom, pode conhecer como Espírito Santo. Mas sem, olha aqui que legal, sem, aí nada me separa, nada agora separa você de mim, exceto algumas poucas tecnicalidades teológicas obsoletas. O Weston, ele vai colocar conceitos teológicos à margem para tentar convencer o Ransom de que eles serviam a mesma entidade divina, a mesma divindade. Aqui na página 131 a gente tem esse diálogo entre os dois. Olha que interessante. Você está querendo dizer da maneira mais direta possível que as coisas que a força quer que você faça são que as pessoas comuns chamam de diabólicas? Pergunta Ransom. Meu caro Ransom, gostaria que você não ficasse nesse nível tão raso. E aí, gente, se você lembra bem do final da última batalha, nas Crônicas de Nárnia, onde nós temos Tash, que é convertido para o Tashilan, onde não existe mais distinção entre quem é Tash e quem é Aslan. É algo muito parecido que parece acontecer aqui. O Weston vai dizer que o que existe é divindade, não importa se é uma divindade diabólica ou se é uma divindade de Malelilo, porque todas essas distinções são puramente rasas, e é contra isso que o Ransom vai se levantar. Na página seguinte diz, isso tem limites? Você obedeceria a essa força vida, se ela ordenasse que você me matasse? Sim. Ou entregaria a Inglaterra aos alemães? Sim, responde o Weston. Eu, Weston, sou o seu Deus e o seu diabo. Eu invoco a mim essa força completamente. E foi então que coisas horríveis começaram a acontecer. Um espasmo como que precede um vômito muito forte, retorceu o rosto de Weston a ponto de deixá-lo irreconhecível. Quando passou momentaneamente algo como o velho Weston reapareceu. O velho Weston, encarando com olhos de horror e berrando, Ransom, Ransom, pelo amor de Deus, não deixe que eles... E instantaneamente seu corpo se dobrou, como se tivesse sido atingido por um tiro. E ele caiu no chão e começou a rolar aos pés de Ransom. Forte, gente, a mensagem, hein? O Weston, ele tinha aceitado essa entidade sobrenatural que agora estava no controle de seu corpo. E ademais, gente, na página 158, o Weston ele vai dialogar com a própria dama, tendo em vista que ele é o tentador, e dentre as suas tentações ele vai propor o seguinte. Olha que interessante. Ele vai tentar... O Ransom já tinha conversado com a dama antes, mas o Weston vai começar a abrir janelas, lacunas de dúvida na cabeça da dama sobre o que o Ransom conversou com ela. E ele, dentre as tantas coisas que ele diz o seguinte, e quando você pediu a ele que lhe ensinasse sobre a morte, ele não o fez. Você quer dizer que ele é jovem demais, ele é inexperiente demais, ele é ingênuo demais?
E o Weston responde: ele é aquilo que no nosso mundo chamamos de mal, disse o corpo de Weston. Alguém que rejeita a fruta que é dada por causa da fruta que ele esperava ou da fruta que achou da última vez. Então, nós precisamos fazê-lo envelhecer, disse a dama, deixar mais experiente. E, ainda que não tivesse olhado para o Ransom, o espírito da rainha e mãe que havia nela se revelou a ele, e ele soube que ela queria infinitamente o bem dele e de todas as coisas. E quanto a ele mesmo, não poderia fazer nada. Sua arma fora tirada de sua mão. E você vai nos ensinar sobre a morte, disse a dama à forma de Weston, que estava um pouco acima dela. Sim, respondeu, foi para isso que eu vim, para que você possa ter a morte em abundância. Lembra da fala de Cristo, né? Vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas você precisa ser muito corajosa. Nas páginas 143, se eu não me engano, ele vai fazer uma comparação dela com as mulheres da terra. Ele vai comentar aqui, porque essa proibição é muito estranha, disse a voz do homem. Além disso, muito diferente do jeito de Malelil agir no meu mundo. Ele não proibiu você de pensar em viver na terra firme. Ele proibiu você de viver na terra firme. Mas se Malelil é de fato bom, por que ele não proíbe você de sequer pensar? Porque se você pode pensar em viver lá, e você não pode viver lá, pensar, essa possibilidade que ele deixou aberta, é uma tortura, porque você não pode morar lá. Qual a sabedoria nisso? Pergunta ele. Porque o mundo é feito não apenas do que é, mas do que pode ser. Malelil conhece os dois e deseja que nós também conheçamos. Então, o Weston ele vai colocando dúvidas na cabeça dela sobre o caráter de Malelil e tentando despertar nela curiosidade sobre dormir em terra firme. Quebrar a lei de Malelil. Em um mundo onde as pessoas vivessem em terra firme, elas não precisariam ser afastadas umas das outras. Mas você lembra que nós não devemos viver em terra firme. Lembro, mas Malelil nunca proibiu você de pensar nisso. E olha que interessante. Já na página 146, ele comenta: eu só quero dizer que você poderia se tornar mais como as mulheres do meu mundo. Como são elas? Elas são incríveis. As mentes delas estão à frente do que Malelil lhes disse. Na verdade, elas são pequenas Malelils. E, por causa da sabedoria que possuem, a beleza delas é muito maior que a sua. Assim como a doçura dessas frutas amarelas é melhor do que o gosto da água. Ele vai elaborando, tentando despertar nela inveja, tentando despertar nela curiosidade, tentando despertar nela desejo, desejo pela aparência, questõezinhas para fazer ela cair em pecado, mas nada funciona. O Ransom, por outro lado, ele vai tentar explicar para ela que obedecer a Malelil obedecer do jeito errado pode ser uma desobediência. Ele está dizendo para você viver algo que Malelil não disse para você viver. Obedecer Malelil de um jeito que ele não pediu, de um jeito errado, pode ser também uma desobediência. Andar fora da vontade de Malelil é ir para lugar nenhum. Porque Malelil é quem cria os caminhos. Se você vai para um caminho que não é o caminho dele, você vai para lugar nenhum. A lei que Malelil dá é boa, porque ele é quem cria. Quem cria é quem melhor sabe a forma de que alguma coisa pode funcionar. Adiante. Quando Ransom finalmente encontra-se com a voz, quando a voz vai explicar para ele algumas minúcias sobre o planeta e tantas coisas mais, a voz comenta para ele o seguinte. A voz vai explicar para ele. Ele está muito preocupado, ele pensando, meu Deus, né? Meu Malelil, e agora o agente de Satanás está aqui tentando a dama, mas não tem nenhum agente de Malelil. Será que Malelil deixou ela sozinha, à sua própria sorte? E a voz chega para ele, bate no ombro dele e fala, você, Ransom, é o representante de Malelil. E ele começa a fazer algumas perguntas e tudo mais. E olha que interessante. O que havia acontecido na terra, quando Malelil nasceu homem em Belém,
havia alterado o universo para sempre. O novo mundo de Perelandra não era uma mera repetição do velho mundo da Terra. As coisas em Perelandra são diferentes desde que Maleldil comprovou, morrendo, que o mal é mal. Por isso aqui serve para explicar, porque também não havia um agente de Maleldil na queda da Eva terrestre. Mas quando a queda da Eva terrestre aconteceu, isso mudou tudo no universo. Não é por outro motivo, não é por um motivo à toa que você se chama Ransom, resgate. E Ransom, a narrativa vai refletir com a gente, o narrador, que Ransom é o apelido de Ranulfson, o filho de Ranulf, que deve ser o nome do pai do Ransom. Por isso ele se chama Ransom. E a voz, que é a voz de Maleldil, diz: meu nome também é Ransom. Em português fica sem sentido, mas seria algo do tipo: meu nome também é resgate. Meu nome é também de quem vai ao resgate de alguma coisa. Nas páginas 206 e 207, a gente tem uma reflexão muito legal. Mas olha o que a 209 vai dizer pra gente. Ele descobriu que certamente ele tentaria matar o não-homem no dia seguinte. Se Ransom deixasse aquilo por fazer, Maleldil faria algo maior no lugar. Mas era o destino de Ransom lutar contra o demônio mesmo, né? Nas páginas 607 diz o seguinte: Ransom, antes de Ransom ser o nome dado a um pagamento que liberta, antes de o mundo ter sido criado, todas essas coisas haviam estado tão unidas na eternidade que o próprio significado de imagem, nesse ponto, estava no fato de elas se juntarem somente dessa maneira. E ele curvou sua cabeça, grunhiu e lamentou seu destino. O de ainda ser um homem e ser empurrado para dentro do mundo metafísico, ensinando o que a filosofia apenas pensa. Então a voz diz para ele: meu nome também é Ransom. Eu sei o que é passar por isso, Ransom. Adiante, por favor. E finalmente nós temos o confronto, gente, que ocorre dentre as páginas 213 a 240, para vocês terem ideia aí da dimensão. Pareceu que o Senhor Deus havia feito com que toda a ilha, ou talvez o mundo de Perelandra, caísse num sono profundo. Então você quer medir forças? Toda a ilha cai em sono profundo. E o Ransom parte para cima do Weston, que o desafia. Então você quer medir forças? E aí nós temos uma cena longa de luta, na qual, no fim, o Ransom prevalece. Adiante, por favor. O desfecho do livro, gente, é dessa seguinte maneira: assim que você tirou o maligno daqui, disse a dama, e eu despertei do meu sono, minha mente se clareou. Finalmente a dama reencontrara-se com o rei. E eles começam a explicar que as coisas ficaram diferentes. Desde que o maligno, o não-homem, o Weston, fora retirado de lá, Maleldil, uma vez que eles se provaram fiéis a ele, pôde revelar coisas mais profundas. Porque a queda, o lapso, não teria passado no planeta de Perelandra. Algumas temáticas trabalhadas nisso que a gente pode destacar, gente, é a seguinte: o Weston como agente de um plano superior, que a gente vai ver em Aquela Fortaleza Escondida, que é o próximo livro. O Weston, de fato, estava envolvido com forças ocultas, e vai ser explicado melhor. A inequívoca intertextualidade bíblica, o exemplo do grande conflito entre o bem contra o mal, que está muito evidente nessa narrativa. Weston e Ransom como metonímias, a alegorização das forças de Deus contra as forças de Satanás, fica muito evidente, inclusive até o próprio nome Satanás você pode encontrar nesse livro. Como seria a história se não houvesse uma queda? Se Eva não tivesse caído lá no Jardim do Éden, o que teria acontecido com a serpente? Aqui nós temos uma postulação: a serpente teria sido destruída naquele momento. É o que o Lewis nos propõe nessa narrativa. Ransom vinha percebendo que a distinção tripla, olha que interessante, entre verdade e mito, e entre ambos e os fatos, era a distinção puramente era puramente terrestre. Então, o Lewis ele vai mostrar para a gente que verdade, mito e fatos são confusões?
apenas para seres terrestres, porque são verdades muito evidentes para seres celestiais. Nós temos a percepção inequívoca de um Adão e uma Eva que não são da Terra. Reflexões, ainda o Downey, ele vai comentar para a gente que o verso que Ransom tem em mente, quando ele vai tratar do conflito, é Efésios 6,12, que diz que porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra potestades, poderes e contra os legisladores ou os príncipes da escuridão, os príncipes das trevas e desse mundo, contra os poderes, exatamente, os poderes malignos nas regiões celestes. O Ransom corretamente percebe essa última frase, que essa última frase não se refere primariamente, não está colocada sobre poderes humanos, mas, em vez disso, nos seres hipersomáticos das grandes alturas. Então, gente, a luta, o confronto que existe, meio que explicita-se nesse verso de Efésios 6:12, porque nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra os principados e potestades. Enfim, isso daí fica muito evidente que está por trás do que acontece no confronto. E o Downey vai mostrar isso pra gente. Nós temos representações da cruz, de Satanás, e a explicação de quem é Malelil, que não fica tão claro se é Deus Pai ou se é Deus Filho, mas aqui nós temos explicação que Malelil morreu pela humanidade, então Malelil é Jesus. Na página 297, a gente tem a explicação da Trindade. Isso eu achei super interessante, o Luiz ter aproveitado isso daí para introduzir a Trindade, que ele vai dizer o seguinte: por mais horas aprendi coisas a respeito de Malelil, do pai de Malelil e da terceira pessoa, e por fim, nós temos a promessa de um cerco. O rei de Perelandra vai dizer que Tucandra está com os dias contados, porque vai haver um cerco a Tucandra. E coisas ruins vão acontecer no planeta silencioso. E isso descobriremos no próximo livro, que é Aquela Fortaleza Escondida. E eu espero você lá. Se você está inscrito no curso, até já já. Se você não está inscrito, coloca a sua impressão aqui embaixo nos comentários e fique à vontade. Até mais!